Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela apresentação, Renos, e bem-vindos ao nosso programa. Esse é o lugar onde a gente se aprofunda de verdade nas pesquisas e nas ideias que estão moldando o mundo. Isso mesmo. E hoje a gente vai abordar as cadeias globais de valor. Ou CGVs. A gente vai se aprofundar em como elas funcionam e por que são tão cruciais para o desenvolvimento econômico. Exatamente! E sabe, isso é relevante principalmente para os nossos ouvintes que são da academia ou que estão fazendo pesquisa nessa área. A gente vai analisar muitos artigos, materiais e trabalhos de pesquisa para extrair os principais insights. E, na verdade, a nossa missão é lançar uma luz sobre as partes críticas das CGVs que os pesquisadores, que vocês provavelmente precisam entender. O nosso foco é nos talvez 3 principais destaques identificados nos relatórios. Legal, vamos lá. Vamos começar com o primeiro destaque, então. Como essas CGVs vêm mudando sua natureza e o tipo de impacto que a sua participação causa? Sim, é uma grande história. A gente viu essa expansão enorme, nos anos 90 e 2000. A globalização estava realmente ganhando força total. É verdade, a gente via elas em todo lugar. Mas as pesquisas estão dizendo que o crescimento meio que se estabilizou desde a crise financeira de 2008. Essa é a tendência. Crescimento global geral mais baixo, menos investimento acontecendo, e a gente, na verdade, não viu grandes novas investidas de liberalização comercial que nem antes. Parece que esses foram os principais motivos de as coisas desacelerarem um pouco. Agora, uma coisa bem interessante para os pesquisadores, eu acho, é a diferença que você apontou entre o comércio de CGVs e o que a gente vê como comércio internacional padrão. Com certeza uma diferença crítica. O comércio de CGVs não se trata só do envio de produtos acabados. Ele envolve o que a pesquisa chama de hiperespecialização. Hiperespecialização? Isso significa que países ou até mesmo empresas individuais se concentram em etapas muito específicas num processo de produção muito maior, e isso acaba construindo esses relacionamentos duradouros, de longo prazo entre as empresas envolvidas. Isso aí, então, é mais profundo do que só comprar e vender. Muito mais profundo. E é por isso que as evidências sugerem que ele é muito mais poderoso para impulsionar o crescimento e reduzir a pobreza, em comparação com só, o comércio tradicional. E existem dados sobre isso? Sim, existem números bem convincentes. As nossas fontes sugerem que um aumento de apenas 1% na participação nas CGVs pode aumentar a renda per capita em mais de 1%. Uau! Mais de 1%. Compara isso com o comércio padrão, onde o mesmo aumento rende talvez um ganho de 0,2%. É uma diferença grande. É uma diferença enorme, e dá para ver isso se desenrolando em países específicos. Com certeza, são países como Bangladesh ou Camboja, Vietnã também. A pesquisa mostra esses grandes picos de crescimento quando eles passaram de exportadores de commodities brutas para fabricantes de bens manufaturados básicos, frequentemente usando peças importadas. Essa é a chave. Usando insumos importados para exportar bens mais processados. Exatamente. Então, as CGVs podem ter um impacto muito poderoso. Isso fica claro no primeiro destaque. Então, a próxima grande questão para os países em desenvolvimento e para os pesquisadores que estudam sobre isso é o seguinte: como você entra nessas cadeias? Do que você precisa para participar e, idealmente, ascender nessas cadeias? Certo. Quais são os principais impulsionadores? A pesquisa aponta para vários fatores importantes. O primeiro fator é a dotação, o que um país naturalmente tem. Como recursos ou mão de obra. Exato. Para aqueles estágios iniciais, tipo montagem básica, o que a gente chama de participação a montante, a grande vantagem é ter bastante mão de obra pouco qualificada e acesso a investimento estrangeiro. Por outro lado, se você estiver exportando matérias-primas, chamada participação a jusante, então ter esses recursos naturais é fundamental. Faz sentido.
E falando do tamanho do próprio país, isso importa? Com certeza. Países menores, quase por definição, tendem a depender mais da importação de insumos e da venda para mercados estrangeiros. Então, para eles, coisas como a liberalização comercial acabam sendo muito importantes, porque elas podem fazer o mercado ser muito maior. Legal. Então, a política pode superar as limitações de tamanho até certo ponto. E a geografia, eu imagino que ela também seja um fator. É um fator enorme. Se você está isolado, é crucial encontrar maneiras de melhorar a conectividade, ter melhores portos, estradas, infraestrutura de comunicação. As CGVs são muito sensíveis a desempenho logístico, à rapidez e à confiabilidade com que as mercadorias podem se mover. E se os custos de logística forem altos? Isso prejudica muito a participação. Principalmente para países sem litoral, esse é um obstáculo bem grande. Então, dotação, acesso ao mercado, geografia e as coisas mais sutis, instituições, governança e etc. Super importantes. Coisas como o Estado de Direito, regulamentações estáveis. A pesquisa sugere que é importante aderir a acordos comerciais profundos, aqueles que vão além de só cortar tarifas. Eles cobrem coisas como padrões regulatórios, procedimentos alfandegários e direitos de propriedade intelectual. Certo, os acordos comerciais preferenciais, ou ACPs. Sim. Esses ACPs abrangentes podem ajudar a melhorar em muito a qualidade institucional de um país ao longo do tempo, deixando ele mais atraente para as CGVs. Se os contratos não forem aplicados de uma forma confiável, por exemplo, as empresas líderes nas CGVs podem não querer se aproximar. Entendi. Então tá tudo meio que ligado. Os acordos comerciais podem influenciar as instituições domésticas. Podem sim. E a gente não pode esquecer o papel da tecnologia aqui. A enorme queda nos custos de comércio nas últimas décadas, em grande parte graças à revolução da tecnologia de informação e comunicação, facilitou muito o crescimento global das CGVs. Faz sentido. A comunicação e a coordenação ficaram muito mais baratas. Isso mesmo. E claro, investimento direto estrangeiro, IDE, principalmente o tipo que busca eficiência, empresas que se estabelecem para acessar custos mais baixos ou habilidades específicas. Muitas vezes esse é o motor que puxa os países para dentro dessas cadeias. E tem uma ligação com as tarifas também? Tem uma correlação interessante que a gente viu na pesquisa. Os países que conseguem melhorar a sua posição dentro das CGVs também tendem a ver as suas tarifas de manufatura caírem substancialmente. Então, esse foi o como funciona. Para o nosso último destaque, vamos falar sobre como fazer essas CGVs funcionarem melhor, não só para o crescimento, mas de uma forma que seja, sustentável e inclua mais pessoas. E isso envolve meio ambiente e sociedade. Com certeza. É aqui que o cenário fica mais complexo. Por um lado, sim, mais comércio significa mais transporte marítimo, potencialmente mais lixo, mais desafios ambientais. Sim, a pegada pode ser significativa. Mas o outro lado da moeda é que a própria natureza das CGVs, esses relacionamentos próximos e contínuos entre as empresas, também podem ser uma força para o bem do meio ambiente. Como assim? As empresas líderes, as grandes marcas no topo, estão cada vez mais preocupadas com a reputação, mais preocupadas com regulamentações, mais preocupadas com a pressão do consumidor. Então elas podem pressionar os seus fornecedores a agirem nesse sentido. Exato. Elas podem incentivar ou até exigir métodos de produção mais ecologicamente corretos ao longo da cadeia. A pesquisa menciona exemplos como a Cytex, no Vietnã, uma fabricante de jeans conhecida por ter práticas sustentáveis, impulsionada em parte por seus relacionamentos com grandes compradores internacionais. Dá até mais esperança pensar dessa forma. E sobre o lado social, a desigualdade muitas vezes aumenta com a globalização. Essa é uma preocupação válida. A pesquisa reconhece que a participação nas CGVs pode às vezes aumentar a desigualdade de renda dentro de um país. Muitas vezes isso acontece porque a diferença salarial entre trabalhadores qualificados e não qualificados cresce muito, já que os empregos nas CGVs podem exigir mais habilidades. E diferentes habilidades pagam diferente. Isso, e outros problemas podem existir,
tipo situações de fragilidade para mulheres em alguns empregos nas CGVs, mas é muito importante equilibrar isso e destacar que, no geral, a participação na CGV está fortemente associada à redução da pobreza, como aconteceu no México e no Vietnã. Então, não é um quadro simples. Reduz a pobreza geral, mas talvez sem ampliar a distribuição de renda. Parece que essa é a realidade complexa em muitos casos. Mas tem outro aspecto social positivo, o desenvolvimento de habilidades. Ah, por causa daqueles relacionamentos próximos entre empresas de novo? Exato. Existe um grande potencial para o aprendizado no trabalho. Para empresas, líderes talvez ajudarem os fornecedores a treinar os seus funcionários. Esse aprendizado contínuo é vital. E isso está ligado à ascensão na cadeia, né? Com certeza. A pesquisa enfatiza bastante isso. Para ter um crescimento sustentado, os países não podem só continuar fazendo montagem básica para sempre. Eles precisam tentar fazer um upgrade intencionalmente, passar para uma manufatura mais complexa, serviços de maior valor, de repente até trazendo alguma inovação. A República Tcheca é muitas vezes citada como um país que conseguiu fazer esse upgrade com sucesso dentro das CGVs europeias. Então, a modernização é fundamental para ter benefícios a longo prazo. Tem algum grande risco para CGVs que a gente precisa mencionar? Tem sim. A incerteza política é um grande risco. Pense em mudanças repentinas de tarifas ou conflitos comerciais. Isso pode interromper seriamente a logística das CGVs, que é um ajuste fino. As CGVs ficam vulneráveis a isso. Muito. E por outro lado, as regulamentações bem elaboradas, principalmente sobre os padrões de trabalho, se elas forem devidamente aplicadas, podem melhorar muito as condições de trabalho sem matar a competitividade necessariamente. O programa Better Work, conduzido pela OIT e pelo IFC em lugares como o Vietnã, é um bom exemplo mencionado na pesquisa. Então, gerenciar os riscos e maximizar os benefícios mais amplos requer políticas cuidadosas e uma boa aplicação. É um ato de equilíbrio constante. Isso envolve fatores econômicos, envolve considerações sociais, envolve impactos ambientais e o cenário político. Os pesquisadores têm muito que desvendar aí. Legal, vamos tentar recapitular aqui para os nossos ouvintes, pensando principalmente naqueles da área de pesquisa. A gente abordou 3 pontos principais. Primeiro, o impacto enorme que as CGVs tiveram no crescimento, mesmo que essa expansão tenha desacelerado, e como esse impacto é diferente do causado pelo comércio tradicional. Certo. Em segundo lugar, a gente analisou as principais coisas que permitem aos países entrar nas CGVs e prosperar nelas. Fatores como natureza, acesso ao mercado, geografia, instituições, tecnologia e ideia. E terceiro, a gente olhou para as complexidades, os desafios e as oportunidades de fazer as CGVs funcionarem para um desenvolvimento sustentável e uma inclusão social mais ampla, incluindo aspectos ambientais, desigualdade, habilidades e a importância da qualificação. Exatamente. Entender essas dinâmicas, as nuances, isso é essencial se você estiver pesquisando desenvolvimento ou comércio hoje em dia, ou aconselhando formuladores de políticas. Com certeza. Então, eu vou trazer um pensamento final. Considerando todas essas tendências que a gente viu, automação ganhando velocidade, a conversa de CGVs ficando mais regionais por causa da geopolítica, quais novas questões de pesquisa surgem? Em especial sobre o caminho de longo prazo para os países que estão agora mais profundamente integrados? Olha, essa é a pergunta de muitos trilhões de dólares, né? Como as trajetórias de desenvolvimento mudam se a natureza das CGVs, em si, mudar de um jeito fundamental? Isso vai precisar de muito mais investigação. É um assunto para a gente continuar pensando. Legal. Assim a gente chega ao fim dessa análise aprofundada. Obrigado por conduzir essa conversa. Agora é com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.